Resolveremos agora a prova da OBMEP 2025, nível 1, primeira fase. Questão de número 1. Pedro tem muitas notas de 2 e de 5 reais. Ele precisa pagar uma conta de 20 reais. De quantas maneiras diferentes Pedro pode pagar essa conta sem receber troco? O que ele deseja então? Ele deseja que a gente resolva a seguinte equação: 2D mais 5C igual a 20. Onde D representa o número de cédulas ou notas de R$2, o C representa o número de notas de R$5 e 20 é o valor total. Qual o problema? O problema é que eu tenho uma equação e duas incógnitas. Normalmente, nos sistemas lineares, se eu tenho duas incógnitas, eu tenho duas equações. Se eu tenho três incógnitas, eu tenho três equações. Nesse caso específico, onde eu tenho uma equação e duas incógnitas, nós temos que buscar alternativas para que a gente consiga, por tentativas, dentro de uma certa lógica, encontrar o que se deseja. Então, inicialmente, é muito bom a gente perceber que o 20 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 2. Em que isso ajudaria, no primeiro momento, o nosso raciocínio? Ora, se o 2 divide o 20 e se o 5 divide o 20, se eu considerar o D0, eu consigo achar as cédulas apenas de R$5. Se eu considerar o C0, eu consigo achar apenas as cédulas de R$2, cujo valor dá 20. Então, se eu tomar D igual a 0, o que eu tenho? 2 vezes 0 mais 5C dá 20. Ou seja, 5C dá 20, dividido por 5C é 4. Então, se eu não tiver nenhuma cédula de R$2, eu posso pagar tudo com cédulas de R$4, aliás, de R$5, bastando para isso que eu pegue 5 vezes 4, ou seja, 4 cédulas de R$5, 5 vezes 4 dá 20. Então, uma primeira solução seria nenhuma cédula de R$2 e 4 de R$5. Uma segunda opção seria eu considerar agora o C igual a 0 e pagar tudo com notas de R$2. Se eu tenho 5 vezes 0 mais 2D dando 20, 2D é 20, dividindo tudo por 2, o D é 10. Então, eu posso pagar com 10 notas de R$2 e nenhuma nota de R$5. Já tenho duas soluções. O problema é, será que são apenas essas duas soluções? Seria uma primeira abordagem. A partir disso, o que a gente tem que observar? Eu sei que 2D mais 5C dá 20. Todo número múltiplo de 2 é par. Se tem um fator 2 no produto, independente do valor de D, aqui eu tenho um número par. O resultado é par. Se eu tenho um número par, vou somar a outro número e o resultado dará par, obrigatoriamente 5C tem que ser par. Porque se eu somar um número par com um número ímpar, o resultado dará ímpar. Como eu sei obrigatoriamente que 2D é par, porque aqui eu tenho um múltiplo de 2, 5C também tem que ser par. Porque par mais par, pela paridade, vai dar um número par. Ora, o 5 tem os seguintes múltiplos, de 0 a 20. Por que de 0 a 20? Porque eu posso não ter nenhuma cédula de R$5 para pagar. E por que eu posso garantir isso? Porque o 2 também divide o 20. Foi o raciocínio inicial. E eu posso ter no máximo R$20 pagando tudo com notas de R$5. Desses múltiplos, quais são os pares? 0, 10 ou 20. Então, considerando 2D mais 5 vezes C igual a 20, se eu tomar o C igual a 0, ou seja, se eu quiser pagar apenas com cédulas de R$2, o que eu vou obter? 2D igual a 20, D igual a 10. Uma solução que nós já encontramos. C igual a 0, D igual a 10. Outra possibilidade, para eu encontrar um múltiplo de 5 dando 10, eu tenho 5 vezes 2. Então, eu terei duas cédulas, duas notas de D mais 5 vezes 2. 10, 20 menos 10 dá 10. 10 dividido por 2 eu terei 5D. Ou seja, eu terei
5 cédulas de R$2 mais 2 cédulas de R$5, que também dará 20. 10 mais 10 dá 20. E por fim, se eu considerar 20, para que eu tenha aqui 5 vezes D dando 20, o D tem que ser 4. 4 vezes 5 dá 20, 20 menos 20 dá 0, 2D é igual a 0, portanto D é igual a 0. Solução que também já tínhamos encontrado. D igual a 0, C igual a 4. Portanto, quais são as configurações? Eu posso pagar tudo com notas de R$5, basta eu pagar com 4 notas de R$5. 4 vezes 5 dá 20. Eu posso pagar com 5 notas de R$2 mais 2 notas de R$5, 10 mais 10 dá 20. Ou eu posso pagar tudo com notas de R$2, dando 10 notas de R$2, que também dará 20. Sendo assim, nós temos 3 soluções possíveis. Acontece que alunos de Olimpíadas, alunos que pretendem ser premiados em Olimpíadas de Matemática, eles têm o direito de conhecer as opções. E na realidade, essa questão não é uma equação diofantina. Essa questão, ela trata de equações diofantinas. E por que é pertinente a gente falar sobre isso, apesar de ser primeiro nível 1, primeira fase? Porque não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue entender o que é uma equação diofantina e como resolvê-la. Principalmente porque em questão de Olimpíadas, de nível 1 de primeira fase, quando cai relacionado a equações diofantinas, são equações simples que, se você entender o processo e se você souber resolver, você terá uma maior segurança na resolução da sua questão. Então, o que é uma equação diofantina? É toda equação da forma ax mais by igual a c. E a equação diofantina tem uma característica. Se o MDC dos coeficientes de x e de y for 1, ou seja, se a e b forem primos entre si, existe uma solução e a solução independe do valor de c. Vamos explicar melhor. Eu tenho que a minha equação será do tipo 2x mais 5y igual a 20. Por quê? 2 vezes uma quantidade de cédulas de R$2, 5 vezes uma quantidade de cédulas de R$5, isso vai ter que dar 20. 2 e 5 são primos, portanto também são primos entre si. Se o MDC é 1, aqui eu tenho uma equação diofantina. E a equação diofantina, ela terá solução independentemente do valor do C, independentemente disso daqui. Ela vai ter solução. Então, se eu já consegui identificar a equação diofantina, se eu já percebi que o MDC dos coeficientes é 1, eles são primos entre si, e se eu já sei que a equação tem solução, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de uma solução particular. Como que eu obtenho essa solução particular? E por que é pertinente a gente falar sobre equações diofantinas, apesar de estarmos no nível 1, primeira fase? Porque normalmente são equações diofantinas simples. E por que são simples? Porque o 20 ele é múltiplo de 5 e o 20 é múltiplo de 2. Então, se eu zerar o x ou se eu zerar o y, eu posso encontrar muito facilmente uma solução particular. Por exemplo, se eu tomar x igual a 0, eu terei 5y igual a 20. Então, quem é o y? 20 dividido por 5, o y será 4. Muito facilmente eu encontrei a minha solução particular x0, y0. x0, y4. Uma das soluções que nós encontramos pela metodologia da solução anterior. E agora, para eu encontrar a solução geral da equação diofantina, eu terei um x em função do x0 e dos coeficientes, de tal forma que o x sempre será x0 mais bt, onde b é o coeficiente do y. Então, em x eu tomo o coeficiente do y e o x0. Dessa forma, x0 é 0. Então, quem será o meu x? Será 5 vezes t. Por que 5 vezes t? Porque o coeficiente do y é 5. E o y será y0 menos at. O y0 é 4 e quem é o a? É o coeficiente do x. Então, no x eu uso o coeficiente do y e no y eu uso o coeficiente do x. Substituindo, eu terei que o y será y0, que é 4, aqui está, menos at. O a é o coeficiente do y, aplicado em x. Então, eu terei x igual a 5t e y igual a 4 menos 2t. E agora,
eu sei que eu vou pagar com valores reais. Então, esse valor ele será, no máximo, quanto? Basta eu perceber que 4 menos 2t tem que ser não negativo, porque eu não posso pagar com valor negativo. 4 menos 2t tem que ser, no mínimo, zero. 4 menos 2t tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo aí na equação, eu tenho que menos 2t é maior ou igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, eu terei que 2t é menor ou igual a 4. Dividindo por 2, o t é menor ou igual a 2. Portanto, o t pode ser 0, 1 ou 2. Eu tenho 3 valores possíveis para t. Aqui eu já poderia perceber que eu tenho 3 opções. Se eu só tenho 3 valores para t, a solução seria item A, 3 opções. Mas vamos explicitar quais seriam essas opções. Solução geral. O x é 5t e o y é 4 menos 2t. Então, se o t for 0, 5 vezes 0 é 0, o x é 0. E aqui 4 menos 0 dá 4. O y é 4. Já tínhamos encontrado essa solução. x0, y4. Se o t for 1, 5 vezes 1 é 5. E aqui 4 menos 2 vezes 1 é 2, 4 menos 2 é 2. O x é 5 e o y é 2. E se o t for 2, 2 vezes 5, 10. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então eu terei x10, y0. Aqui estão as configurações. Pagar tudo com notas de R$5, pagar com notas de 2 e de 5 e pagar tudo com notas de R$2. São as mesmas soluções, as mesmas opções. Se eu quiser pagar tudo com notas de 5, 4 vezes 5, 20. Se eu quiser pagar com notas de 5 e de 2, são 5 de 2 e 2 de 5, dá 20. E se eu quiser pagar com notas de 2, apenas com notas de 2, são 10 notas de 2, dá 20. Então, novamente, a opção seria a opção A. Repetindo, é nível 1, é a primeira fase, mas aluno de Olimpíada que quer se preparar, se ele tiver essa ferramenta de equações diofantinas, ele consegue resolver com muito mais facilidade. E repito, normalmente as equações diofantinas que caem nas Olimpíadas, nos níveis 1, 2, até no nível 3, são equações diofantinas onde você não tem que usar o subterfúgio do algoritmo de Euclides, o algoritmo de Euclides estendido. Você consegue diretamente da equação fazer a tomada de decisão para encontrar a solução particular e sabendo da fórmula da solução geral, você consegue com muito mais propriedade, com muito mais segurança, encontrar todas as soluções além da solução particular. Tranquilo? Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, inscreva-se no canal. Obrigado se chegou até aqui. Até a próxima resolução. Forte abraço. Valeu!